Olá, novamente aqui no meu canal RV Mente Aberta. Bom, vou falar sobre o assunto, dos neonazistas e os ataques às escolas. Esses constantes ataques que vêm ocorrendo nas escolas aqui do Brasil, principalmente depois da pandemia, Depois da pandemia, os ataques cresceram muito. Grande parte deles tem como origem, tem como todo o início ali, nos grupos extremistas neonazistas que estão atuando nas redes sociais. Infelizmente, a tecnologia sendo usada para o mal. E esses grupos extremistas neonazistas estão usando como ferramenta, as redes sociais para espalhar o ódio. Aproveitem de contexto, Aproveitem de contexto de crise social, moral, alguma coisa assim. Aproveito que muitas pessoas, infelizmente ainda tem muito preconceito e aonde tem grande parte de religiões, não querendo generalizar, mas religiões muito fundamentalistas, conservadoras, e tem o preconceito, o preconceito contra os homossexuais, a questão o papel da mulher, tem aquela visão machista e aonde as mulheres, de grupos que são ligados a grupos mulheres feministas, elas são criticadas, são vistas como uma ameaça à destruição da família, o feminismo, quando o feminismo é uma luta, contra o machismo, E falar em machismo, aproveito para dizer, que o alto índice aí de feminicídio, de violência contra a mulher é muito alto, cresceu muito depois da pandemia, durante a pandemia e depois também. Então são coisas que acabam beneficiando ideias extremistas. E eles estão aí e usando nossos jovens. Muitos dos jovens estão presos a ideias extremistas. Aí mistura a questão de depressão, ter sofrido o bullying na escola e vem essas ideias extremistas que estão aí na internet, acaba levando muitos desses jovens a fazer ataques contra a escola e, na maioria dos casos, acaba no suicídio. Ou, muitos casos, na tentativa, às vezes, muitos casos são evitados, o suicídio, mas muitos casos acabam no suicídio daquele que vai fazer a prática, da agressão, do crime. O certo é que o que está acontecendo é muito grave. As ideias extremistas estão aí, o neonazismo, está muito forte. O nazismo, que foi algo muito negativo, o nazifascismo, que teve na Europa no século XX, onde teve a ascensão de Mussolini no poder da Itália, e com Hitler, com o nazismo alemão na Alemanha, onde o nazismo prega a superioridade sobre o outro. O que era o nazismo alemão? Pregava a superioridade de uma raça branca, de loiros, olhos claros, de nariz fino, sobre as demais. Para isso eles mataram milhares de outras etnias. Só de judeus foram 6 milhões de judeus exterminados, mortos, e fora outras etnias. Também perseguiram e mataram também pessoas de outras religiões. Interessante que o nazismo, e tanto o fascismo na Itália, eles cresceram com um discurso de moralismo, de família, e quando se chega no poder, eles apresentam a face do mal, Só para ter uma ideia, o Hitler teve apoio de grande parte da Igreja Católica na Alemanha, na Europa, que via Hitler como o defensor da família, da moral, que ia também combater os comunistas, a esquerda, a imoralidade. Então, muitos apoiaram. E interessante disso que depois, quando o Hitler assume o poder e quando se dá o golpe, com a derrubada do parlamento, o fechamento do parlamento alemão, o Hitler manda lá tirar a cruz das igrejas e colocar o símbolo nazista em cima. Inclusive existe um documentário da época
que mostra isso, a cruz da igreja sendo trocada, da igreja católica, né, sendo trocada pelo símbolo nazista. Aí quando muitos perceberam que tinham colocado um monstro lá, que se enganaram, já era tarde demais. Então o extremismo se alimenta disso. Ele aproveita situações, aproveita que tem crise, aproveita que as pessoas estão pedindo mais moralidade, né? Aproveita os preconceitos que existem nas pessoas. Né? Muitas pessoas às vezes estão movidas por esse preconceito porque a religião lá, né? Ela é contra a homossexualidade, ela é contra os grupos de mulheres feministas, né? Então acaba se aproveitando disso para crescer, para levar as suas ideias, né? Quando há muita violência, como nós estamos vendo muitos ataques aí a escolas, estão falando, né, que se deve treinar os professores, né, para usar a arma. Mas não é a solução é investir em qualidade na educação. A solução agora para a segurança pública é trabalhar em conjunto, é investir em qualidade também na segurança pública, investir em nossos policiais, né, criar uma sintonia de trabalho, a polícia militar, a guarda municipal, a polícia federal, todos os órgãos de segurança pública trabalharem junto com a Secretaria da Educação para solucionar esses casos que estão acontecendo. E a atuação, é importante que haja assim a atuação de psicólogos, assistentes sociais dentro da escola e também em parceria com a polícia, porque o policial precisa também de atendimento psicológico. Então nós precisamos de um trabalho em conjunto. Aí sim nós vamos conseguir combater o que está aí acontecendo, esses absurdos, esse extremismo, combater esse extremismo com inteligência, investindo em qualidade, investindo em educação pública de qualidade, que valorize o professor, investindo em segurança pública de qualidade. O que precisamos agora, então, de imediato, para conter essa onda de violência, é medidas que visam, né, proteger as escolas com inteligência, não fechando escolas. Nós temos que não, né, porque fechar a escola vai fortalecer os extremistas. Temos que qualificar a segurança pública, trabalhando em conjunto com a Secretaria da Educação e, dentro da escola, trabalhar a questão de valores. A escola precisa trabalhar valores, mas acompanhada junto com assistência social, psicólogos, o conselho tutelar também está se fazendo presente dentro da escola. Criar-se todo um conjunto para que a gente possa desintoxicar esse ódio, tirar esse ódio, porque o ódio está muito forte. E as redes sociais, ela é o caminho, está sendo usada para isso. Interessante que no século XX o cinema foi usado para espalhar mentira, para espalhar o ódio que foi, né, na questão dos judeus, para exaltar uma tal raça ariana que só existia na cabeça dos nazistas, né, que só existe na cabeça dos nazistas, né, e se usou o cinema. E ali se usou para espalhar o ódio. E as pessoas, né, passou assim, vizinho, ao diabizinho, né, naquela época, por causa do que acreditavam naquelas coisas. E hoje as redes sociais estão sendo usadas para isso. E muitas pessoas, elas não dão trabalho de pesquisar nem nada, elas vão compartilhando. Outra também, é crime espalhar fake news. Flávio Dino, né, ministro da Justiça, já está colocando aí a Polícia Federal para trabalhar em sintonia com os estados e municípios, inclusive, né, investigando aí o crime cibernético, né, o crime da internet, né, porque tanto aqueles que espalham ódio, que aproveitam para espalhar suas ideologias de ódio, estão cometendo crimes, né, como também aqueles que praticam um fake news, causam terrorismo, que agora estão se aproveitando dessa situação para causar terror, né? Então é crime também, vai ser responsabilizado. Eu acredito que com união e força iremos vencer essa cultura do ódio. O nazifascismo vai ser derrotado, a cultura do ódio vai ser derrotada. Agora precisamos estarmos conectados juntos, né, para podermos superar esse momento difícil aí
que a sociedade aí está vivendo, né? E aqui no Brasil, né? Que nós estamos vivendo agora com esses ataques terroristas, né? Que precisa ser contido. É isso aí, galera. Espero aí que eu tenha contribuído para uma melhor reflexão, análise, para que possamos mudar essa triste realidade.